Bom dia, povo de Deus. Bom dia a todos. Que Deus o abençoe. Que Deus nesse dia seja louvado e o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado. Neste dia de hoje, dia de segunda-feira, o primeiro dia da semana, onde tudo se inicia, onde tudo começa, uma jornada, uma batalha, tanto na área espiritual como na área material, na área conjugal, na área sentimental, onde a faculdade mental nossa tem que estar pronto, preparado, psicologicamente e espiritualmente, para nós enfrentar as demandas, os trancos e barrancos, E nesse dia de hoje, eu gostaria de vos trazer nesse vídeo aqui mais uma reflexão da parte de Deus para os seus corações. Vou apenas compartilhar o que Deus já colocou em meu coração nesta madrugada. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui que vos fala é o diácono, missionário e evangelista Ivanês Barbosa. Amém? Compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, E coloque em outros grupos. Use o seu WhatsApp aí para divulgar esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Quero deixar como base esta reflexão, o texto do livro do Apocalipse. Sabemos muito bem, queridos, que Apocalipse ela se divide em três partes, Apocalipse ele conta o que já aconteceu, conta o que está acontecendo agora e conta o que ainda vai acontecer. Amém? Apocalipse é o livro da revelação, o livro da graça de Deus. É o livro onde conta-se sobre o arrebatamento, Fala sobre a vinda de Cristo, fala também sobre conserto, sobre perdão, amor, compreensão, humildade, igualdade. E temos que estar, na realidade, vivendo na igualdade. A igualdade social, A democracia que nós estamos vivendo no nosso país, pela constituinte da lei brasileira, nos dá a autoridade de nós se expressarmos, de nós falarmos o que nós pensa, o que nós acha, E também fazer menção da palavra de Deus, porque é melhor, porque ali não tem dúvida. Quando nós falamos de Deus, estamos falando verdade. Mesmo que o homem fale palavras bonitas, palavras escarafobéticas, mesmo que o homem filosófica, a palavra, mesmo que a palavra seja filosofada, mesmo que seja bonita a palavra, mesmo que se ela não tiver portado a palavra, se ela não tiver base bíblico, fica uma palavra vazia, uma palavra duvidosa. E a palavra verdadeira é a palavra quando vem do Senhor nosso Deus através das santas sagradas escrituras. E eu quero deixar como base para entrar aqui num assunto que Deus vem me incomodando de 3 dias para cá, para eu compartilhar nesse vídeo aqui para os irmãos, um texto do livro do Apocalipse em 2 cantos do texto, Primeiro Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B do versículo, que diz assim a palavra de Deus. É um conselho, que Deus dá. Guarda o que... não, aí é Apocalipse 3:11, já vou lá. Eu vou aqui de novo. Eu me precipitei aqui, na hora de citei pegando o texto errado. Vou voltar a falar de novo aqui. Essa é natural, aqui não tem como, vai direto, é igual como uma corneta, já foi. Mas eu vou me consertar aqui nas palavras e citar a palavra certa, no texto certo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a parte B, do versículo, só a parte B. Quando Deus ele nos aconselha, ele nos exorta, a nós ser fiel até o fim, Seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quer dizer, Deus ele prometeu, ele fez promessa a nos dar a vida eterna, mas temos que ser fiel até o fim. Aí para frasear esse texto,
para que ele não fique um texto isolado, você vai ver a concordância dado por Jesus Cristo ali no livro de Mateus, que é também o capítulo 24, que é o capítulo escatológico, né? Mateus capítulo 24, versículo 13, quando Jesus diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Lá em Hebreus 10, 36 e 36 diz assim, 36 e 37, aquele que perseverar até o fim, né, obedecer a palavra, né, e perseverar, e obedecer, né, a palavra de Deus, em outra versão, alcançarás as promessas, que as promessas serão alcançadas, porque aquele que prometeu no poucochinho de tempo virá e não tardará. Hebreus 10, 36, 37. Perseverai na fé. Depois de tido perseverado na fé, né? Uma versão mais atualizada de João Ferreira de Almeida, né? Perseverai na fé. E tido perseverado na fé e feito a vontade de Deus, as promessas serão alcançadas. Quer dizer, as promessas lhe alcançarão. Em outras palavras, não precisa correr atrás da promessa. A promessa virá, né? As bênçãos virá sobre as tuas mãos. Eu sou apenas você perseverar na fé, perseverar na santa doutrina, obedecer a palavra, andar na palavra, viver na palavra, caminhar na palavra, viver pela palavra, falar a palavra de Deus e viver também, meu querido e minha querida. Amém, queridos? Então vamos agora para o Apocalipse 3, né? O versículo 11 e 13, para que eu possa falar algo a mais dentro deste contexto, dessa temática, né? Desse estudo aqui, que para mim eu classifico isso como um estudo, como um ensino, para nos fortalecer e procurar entender que nós estamos na casa de Deus, não é à toa. Amém, queridos? Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11 e 13. Diz assim também a palavra do nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso Salvador, do Deus forte, Pai eterno, né? Pai querido, né? Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quer dizer, guardem a sua salvação. Como é que eu posso guardar a minha salvação? Como é que eu posso guardar? Em primeiro lugar, vigiando naquilo que vê, vigiando naquilo que escuta e vigiando naquilo que fala. Como é que eu posso guardar a salvação? De joelho dobrado. Não é apenas só dobrar o joelho, tem que dobrar o coração, tem que dobrar a mente. Como é que eu posso, em nome do Senhor Jesus Cristo, guardar, né, a minha salvação? Perseverando na palavra, andando na palavra de Deus, caminhando pela palavra. Porque uma coisa, meus irmãos, nós não podemos associar uma coisa da outra. Tipo assim como o negativo e o positivo. Nós somos o negativo, o positivo é Deus. Mas temos que entender que uma coisa é nós andar na vontade de Deus, outra coisa é nós andar na permissão de Deus. Amém, queridos? Então entenda nesse vídeo o que eu quero transmitir para você. Isso aqui é revelação. Ou você e eu andamos na vontade de Deus, ou andamos dentro do centro da vontade de Deus, né? Que é uma versão mais atualizada, mais direta, né? Para a gente entender melhor. Ou a gente pode andar também com a permissão de Deus, na permissão de Deus, quer dizer, o livre-arbítrio. Deus nos deu a livre-arbítrio para nós fazer o que nós quisermos com a nossa vida. Só que depois que nós estiver plantando, andando, perseverando na nossa maneira, do nosso jeito de viver, aí, irmão, lá na frente, aí vem a colheita, né? As consequências, ela vem. Um dia desse eu estava evangelizando uma pessoa, um amigo meu, e esse amigo meu, ele bebe muito, ele fuma, ele gosta de jogo, né? Gosta de ir em ambientes de prostituição, visita centro espírita, terreiro de macumba, ele vai para todo canto onde você imaginar. Quando chega nas festas de padroeira das cidades, tá lá de dentro, né? E ele tem cavalo, ele corre em vaquejada, é uma pessoa devassa, é uma pessoa libertina, mas tem um coração bom.
assim com as pessoas. Você chega perto dele, se você contar a sua situação, ele é daquele que tira a roupa do corpo e lhe dá. Mas ele tem esse lado dele devasso, né? Esse lado dele mulherengo, né? Dentro dele tem um espírito de Zé Pilinto, o espírito de prostituição, o espírito de pombagira está nele. Ele não é liberto, mas ele conhece também a palavra de Deus. Mas ele é uma boa pessoa, meu irmão. Ele na realidade ele não é nem um ímpio. Eu não classifico ele como um ímpio, porque o ímpio ele é perverso. O ímpio ele não tem dó de ninguém. O ímpio ele quer, se ele puder acabar com a vida do povo, ele acaba. O ímpio ele é perverso, ele é mau, ele é incrédulo. Mas ele é uma pessoa boa. Conheço há mais de uns 40 anos mais ou menos que eu conheço ele. Então essa semana Deus me deu a oportunidade de eu falar de Deus. Ele me deu a oportunidade. Olha, irmão, eu vou dar a oportunidade de você falar um pouco sobre esse teu Deus. Agora, olhe como é que você vai falar, porque eu não recebo qualquer coisa. Imagina aí o incrédulo falar isso, irmão. Aí eu fecho esse parente para abrir outro, para dizer para você, e nós que somos servos de Deus, conhecemos a palavra, nós estamos aqui para receber qualquer coisa, para engolir qualquer coisa, para alimentar qualquer coisa, porque existe pastos secos aí, existe palavras, evangelhos sendo pregados, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. As pessoas estão morrendo espiritualmente, pessoas estão sendo iluminados, estão sendo manipulados, enganados com um falso evangelho, um evangelho que não transforma, um evangelho que não liberta, que não dá paz, que não ajuda a tirar de dentro do peito, do coração, da mente, entendeu? A perturbação, a raiz de amargura. Tem pessoas que têm uma lacuna aberta na alma, uma ferida na alma, pessoas que guardam ressentimento, guardam mágoa, não conseguem amar, não conseguem perdoar, não conseguem ajudar, não conseguem estender as mãos, não conseguem ter comunhão, união, não consegue liberar perdão. São pessoa amarga, pessoa recalcada, pessoa mal-humorada, pessoa atribulado. São gente que é problemático, é complexado. São pessoas que precisam de ser liberto e conhecem a palavra, mas são libertos não, irmãos. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus 7, 21, né, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, é do Senhor, mas aqueles que dizem que é do Senhor, que faz a vontade do Senhor. Quer dizer, aqueles que faz a vontade de Deus, esse sim é do Senhor. Mas os que não faz a vontade de Deus não é do Senhor. Jesus deixa bem claro aí em Mateus 7, versículo 21. Amém, queridos? Então assim, quando nós guardamos, né, o que nós temos, o que é que nós temos? Ali, o apóstolo João, o evangelista João, ele estava ali tentando passar para nós algo sobrenatural, espiritual, não é só material. Você pode interpretar essa palavra de uma maneira natural ou de uma maneira espiritual, fica à vontade. Mas só que ali a palavra guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa, está falando em relação sobre salvação, dons e talento que Deus deu para nós usá-la e usar para a glória do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Usar o talento, usar o dom e usar com alegria, usar com amor, com sabedoria, com mansidão, tendo compreensão, sendo tolerante, não sendo homofóbico, não sendo radical na sua religião, e muito menos sendo fanático, e nem sendo também preconceituoso. Temos que saber separar as coisas. E aí no versículo 13, né, aí Deus ele diz assim, ó: louvado seja Deus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente precisa, né, ter ouvido, né, ter a mente para raciocinar, ter um subconsciente que a gente guarda, né, depois a gente temos que saber discernir, ter o espírito de discernimento para discernir, né, os espíritos que falam sobre os nossos ouvidos, porque há muitas vozes falando sobre a terra e a gente temos que discernir para saber quem é que está falando aos nossos ouvidos, se é a voz de Deus, se é a voz do homem ou se é a voz de Satanás.
Queridos, existe uma tese aí no mundo, né, nesse mundo social, esse mundo moralista, socialista, capitalista, materialista, né? Nesse mundo que a onda da desigualdade e o preconceito cresce a cada dia, nessa parte que é a sociedade, a metade dela, eu não vou aqui generalizar, mas uma parte dela é hipócrita, não vive aquilo que prega e não estende a mão e nem ajuda, são egoístas, soberbo, orgulhoso. Está ali se cumprindo o que o apóstolo Paulo já diz ali nas cartas de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, né? Que virão os tempos trabalhosos. Amém, queridos? Já está aí, vivemos os tempos trabalhosos. Então temos que entender que a vida da gente é igual como uma roda gigante. O mundo nunca para de girar. O mundo dá muitas voltas. Mas um dia, né, a gente está lá embaixo. Um outro dia, nós estamos lá em cima, né? A vida da gente é igual uma roda gigante. Olhe para cá. O mundo nunca para de girar, queridos. Vai chegar a sua vez. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que vai chegar a minha e a sua vez. Não se desespere, não murmure, não reclame. Não dê lugar à voz do inimigo. Então, na sociedade pós-moderna, nesse avanço tecnológico que nós estamos vivendo, na filosofia do mundo, né? Porque nós temos que viver a filosofia de Deus, nós temos que viver uma nova filosofia de vida. É viver em novidade de vida, né? Andando de fé e fé, de glória e glória. Então, na sociedade, o povo tem esse costume de dizer assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é um engano, é um engodo, é uma mentira. A voz do povo é a voz do povo, meu irmão e minha irmã. A voz de Deus é a voz de Deus. Mas a voz do inimigo da nossa alma, né, a voz de Satanás, é a voz de Satanás. Não vamos confundir as coisas, não vamos embaraçar, não vamos unir uma coisa com a outra, que não vai dar certo. É laico, tem que ser laico, tem que estar separado. Fé é uma coisa, amém? Incredulidade é outra coisa. Desigualdade, né, e divisão, a acepção que pessoas fazem de outras pessoas, aí é outra discussão, mas não vou entrar nesse leque aí. Eu vou concluir aqui a palavra, porque o áudio aqui do vídeo, né, já está ficando comprido. Vou concluir aqui. Quando Jesus ele vai e fala que nós temos que guardar a nossa fé, temos que guardar o dom, o talento que Deus deu, que Ele nos deu a nós, né, através do seu sacrifício. Quando Ele diz que nós temos que guardar a nossa salvação, também Ele acrescenta dizendo que nós temos que guardar bem a família. O Salmo 127, verso 1 diz que se aquele que não guarda bem, não zela, né, não cuida da sua casa, não edifica a sua casa, em vão edifica aqueles que trabalham. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, né, diz, o apóstolo Paulo, ele orienta ali o pastor Timóteo, né, ele era jovem, tinha seus 16 para 17 anos, foi um dos pastores mais novos, né, na Nova Aliança, né, nos Evangelhos, que ali Timóteo, ele era bem jovem, ele era solteiro, era jovem, era um pastor, mas era uma pessoa de autoridade. Deus tinha colocado autoridade a Timóteo, para Timóteo ali tomar de conta daquela igreja. E então ali, o apóstolo Paulo manda uma carta ali de exortação, uma carta pastoral. E ali em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5, né? O apóstolo Paulo diz assim, ó: aquele que não cuida principalmente dos da sua casa, como cuidará bem da casa de Deus? É uma pergunta que o apóstolo Paulo fala, né? Uma carta pastoral, fala para Timóteo. Aí a resposta você vai ver lá um pouco mais para frente, lá no capítulo 5, 1 Timóteo 5, versículo 8. Quando o apóstolo Paulo responde dizendo: porque aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. O apóstolo Paulo orienta a gente ser marido de uma mulher só, ter um bom testemunho, né? Cuidar bem da família. Eu sempre vou falar, quase em todas as minhas pregações eu falo essa frase: irmãos, o ministério não começa no púlpito, não começa na igreja. O ministério começa dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, ensinando nossos filhos, ensinando a nossa esposa, a esposa ensinando e vice-versa, tendo culto doméstico. A extensão da igreja é a nossa casa. O ministério da gente começa em nossa casa, com a nossa família, em nossa família primeiro, depois aí é na igreja. E aí em terceiro lugar, até a terceira instância, né? Que é lá na sociedade, amém? Indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura, fazendo os discípulos uns aos outros, né? E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, queridos?
Deus, ele quer compromisso. Ele honra com os compromissos, quando a gente honramos também. Nós temos que entender os nossos direitos e os nossos deveres. Às vezes nós servimos tanto ao ministério de outras pessoas e esquecemos que Deus deu um ministério para nós também. Eu tenho o meu ministério é cuidar da família, é ganhar almas para o reino de Deus, é pregar a palavra de Deus, é interceder pelas madrugadas, orar pelas pessoas. Enquanto eu estou fazendo isso, Deus está cuidando de mim, está cuidando da minha família. Amém? Feche seus olhos aí, deixa eu fazer uma oração, deixa eu abençoar a sua vida nesse vídeo aqui. Soberano Deus, Pai amado e Pai querido, eu lhe peço, e nesse momento, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, meu Pai, os irmãos, abra a mente, abre o coração, que na hora que drobar o joelho, possa drobar também não só apenas o joelho, mas drobar o coração, drobar a mente, rasgar o seu coração na sua presença, na presença do Senhor, meu Pai, que é a sua presença que faz a diferença. Não adianta a gente só conhecer a palavra e não viver, que nós temos que viver a palavra, temos que falar da palavra, temos que viver o que prega, pregar o que vive, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda nós a guardar aquilo que nós temos de melhor, que é a salvação, que é o talento, o dom que o Senhor nos deu para nós ganhar almas para o Senhor. Meu Pai, ajuda com as nossas ferramentas espirituais. As ferramentas emprestadas, não é nossa, é sua, meu Pai. Então nos dê sabedoria, nos dê discernimento, estratégia, nos dê domínio próprio, nos dê, meu Pai, longanimidade, benignidade, nos dê mansidão, humildade, nos ensina, meu Pai, a gente lidar com pessoas perturbadas, recalcadas, pessoas, meu Pai, problemáticas, complexadas. Ajuda, meu Pai, a nós saber como lidar com pessoas amargas, com gente desequilibrada, sem noção. Ajuda, meu Pai, ajuda a nós ser fiel a Ti, fiel com a família. Ajuda, meu Pai, nós fazer a sua obra de Deus com ordem e decência, com amor e com sabedoria. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Abençoa, meu Pai, todos os irmãos que vão ver esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus o abençoe, cada um de vocês, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém?